Então, Então, boa noite a todos. É um enorme prazer receber a Clinaura Marlene hoje para essa conversa, esse tema, né? Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Heloísa Fleury, uma das coordenadoras do Aprender Vivo, sou psicóloga, psicodramatista, e estou aqui apresentando o Aprender Vivo, que é uma escola digital que tem vários cursos, e o que nós prezamos muito é a especialização em terapia de casal, família e psicodrama para grupos. Nós estamos já bem próximos da segunda turma de especialização. Eu convido todos vocês para consultar o nosso site, que é aprendervivo.online, e conhecer todas as promoções da nossa escola digital. Então, hoje nós vamos conversar sobre a metodologia psicodramática a serviço da orientação vocacional e profissional. Esse tema será abordado também pela sócia fundadora da Aprender Vivo, a Marlene Marra, psicóloga, terapeuta de casal e família, psicodramatista, doutora em psicologia clínica e cultura pela UNB, Universidade de Brasília, professora e pesquisadora associada plena da Universidade de Brasília, e, entre outras conquistas, ela é responsável pela proposta pedagógica da nossa especialização, que integra a abordagem sistêmica ao psicodrama. E vai ter também, como coordenadora desse evento, a também pesquisadora e professora universitária, a doutora Clinaura Lima, que é mestra em psicologia pela Universidade Federal de Brasília, é psicóloga e pedagoga formada pela Universidade Católica de Brasília, especialista em psicopedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de psicologia com crianças e adolescentes, com ênfase em psicologia da saúde social e institucional. Então, eu vou passar a palavra à doutora Clinaura para ela dar seguimento a essa nosso evento de hoje. Boa noite, então, Clinaura, seja bem-vinda. Oi, Clinaura? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, e agora estamos ouvindo e vendo. Então, eu estou passando a palavra a você. Ok, obrigada. Eu vou falar um pouquinho a respeito da saúde clínicas integradas, que é a clínica que eu trabalho e que sou gerente desta clínica. A clínica funciona há 20 anos, né? E o nosso público-alvo, crianças e adolescentes, né? A nossa proposta de trabalho, ela é a avaliação neuropsicológica com crianças e idosos. Nós também trabalhamos com avaliação forense, avaliação do porte de arma, abuso sexual infantil. Essa sempre foi uma proposta desde que eu iniciei o atendimento. A minha dissertação de mestrado foi sobre essa temática, né? E trabalhamos também com a orientação profissional e vocacional, né, em um modelo psicodramático, e projetos sociais, ações humanitárias também. Atualmente, nós temos 3 profissionais trabalhando conosco. E a temática hoje, para a gente conversar com a Marlene, nós nos conhecemos também há algum tempo, né? Tem uma estrada aí pelo psicodrama, eu sempre gostei muito e me apropriei de muitas informações e de cursos também, né? E hoje nós vamos falar um pouco e nós vamos
fazer uma entrevista também com a Marlene, né, a respeito da orientação profissional nessa linha do psicodrama. E aí, assim, eu começo, Marlene, com uma pergunta e depois eu tenho, assim, eu elaborei 4 perguntas para a gente apresentar e depois podemos abrir também para os participantes, né? A primeira pergunta que eu vou te fazer, Marlene, até pela experiência também que nós tivemos com o curso no mês de maio, né? Iniciamos em maio e concluímos em junho, e aí também fizemos oficinas e outras vivências, né? A primeira pergunta é: qual o lugar que a metodologia psicodramática ocupa nos dias de hoje? Bem, eu acho que a metodologia psicodramática, embora ela tenha sido criada lá pelos idos de 1920, né, com Jacó Levi Moreno, é uma teoria e uma metodologia extremamente atual, porque ela trabalha, né, todo o tempo com as relações, com a busca da saúde das relações interpessoais, né, e trabalha com a ideia dos indivíduos ou das pessoas nos seus sistemas ou subsistemas, né? Como eles se desenvolvem, como eles se situam nos seus sistemas, nos seus subsistemas e com os grupos de modo geral. Então, a metodologia psicodramática, ela está extremamente atual, porque é uma metodologia que tem um envolvimento também dentro do que a gente pode chamar, né, dos processos sistêmicos e coincide inteiramente, né, com o advento das teorias pós-modernas que falam o tempo todo, né, dessa possibilidade de uma ação e entendendo a ação também como uma linguagem, né? Então, a linguagem dentro dos processos pós-modernos é algo bastante influente, e Moreno ele vai falar, né, que para ele a ação compreende tanto os movimentos, a ação propriamente dita, quanto também a linguagem. Então, é uma teoria extremamente moderna, porque ela trabalha com grupos, né? Com grupos das mais diversas populações, com a diversidade desses grupos, com toda a problemática que os grupos apresentam, né? O psicodrama trabalha com os grupos e mais direcionado com o que a gente chama de sociodrama, que é exatamente a metodologia específica para o trabalho com grupos, e essa metodologia atende integralmente, né, a organização desses grupos, o modo como esses grupos se estruturam, como eles funcionam, e dando àquele grupo a oportunidade de ser mais efetivo, mais eficiente e ter uma produtividade muito maior enquanto grupo, uma vez trabalhado através da metodologia psicodramática, que vai de encontro, então, ao coletivo, à busca, né, dessa possibilidade de um desenvolvimento coletivo, de um desenvolvimento de uma sociedade, da população, né? Então, eu acho que a metodologia psicodramática é completamente atual e ela está completamente presente dentro desse campo de articulações que o ser humano é presente, né? E esse campo de articulações ele contempla, né, todas as ações, toda a linguagem e todos os sentimentos, percepções que afetam e são afetados pelo homem nos grupos sociais. Então, eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Verdade, Marlene. Eu fiz a formação em orientação, né, vocacional e profissional na abordagem do psicodrama, e sempre foi o meu carro-chefe. Até hoje trabalho, e a gente, lógico, vamos inovando outras metodologias, outras estratégias, mas, assim,
a metodologia psicodramática está sempre atual. O que você respondeu é uma realidade, Sim, porque uma comprovação. eu penso que a metodologia psicodramática ela é a metodologia por excelência, né, no Isso, trabalho com é grupos. verdade. É claro que a gente conhece outras metodologias que também Isso. são importantes, que também estão aí, que atendem também o trabalho grupal, mas a metodologia psicodramática ela é excelente, né? Ela trabalha com os grupos de uma forma muito, muito efetiva e muito, muito eficiente, né? Uma metodologia excelente para os grupos. Verdade. Muito bem, satisfeita. Vou fazer agora a segunda pergunta. Fale sobre a importância da orientação profissional e vocacional sem o uso dos testes, né? Nós sabemos que existe uma proposta e uma colagem muito grande, uma preocupação com a questão dos testes, de uma avaliação psicométrica, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós, Marlene. Olha, para falar disso, eu preciso contar um pouco da história, né? Porque senão não tem como a gente falar um pouco disso. Então, É lá verdade. pelos idos de não sei quanto, né? Eu trabalhei muito com orientação vocacional, com orientação ocupacional, principalmente com os adolescentes, né? Principalmente com adolescentes. Sim. Com os adolescentes que estavam, então, no segundo ano do ensino médio, né? Ou então no terceiro ano do ensino médio, ou então com jovens que já se tornavam jovens adultos, que, de uma certa forma, tinham ido para a universidade, passado um determinado curso, mas que não se adaptaram àqueles cursos e não gostaram daquele curso onde eles estavam, e eles vinham, então, para o trabalho de orientação vocacional. Nesse tempo, né, a gente sabe que o psicólogo ele é preparado também para fazer o uso de testes, né, para toda essa parte psicométrica, que a psicologia também está envolvida, mas na verdade, né, a partir do momento que eu entrei, que eu comecei a conhecer a teoria e a metodologia psicodramática, essa teoria foi meio que superando um pouco a necessidade de utilizar esses sistemas métricos, porque o trabalho com a teoria, com a metodologia psicodramática, nos possibilita uma concretização daquilo que está se falando, daquilo que está se vendo, daquilo que está se percebendo, e essa concretização ajuda, de fato, né, aqueles que querem descobrir percepções ou pensamentos ou descobertas a seu respeito. Todos aqueles que querem fazer alguma descoberta a seu respeito e que tem como um trabalho, quer seja psicoterapêutico, quer seja um trabalho vivenciando alguma atividade no grupo, o psicodrama dá a eles a oportunidade de viver essas situações concretamente. Então, a gente trabalhava com a orientação vocacional, não usávamos teste na época. Por quê? Ocorria que muitos alunos vinham, por exemplo, e diziam para a gente, olha, eu fiz a orientação vocacional usando vários testes, com uma pessoa que fazia vários testes, e eu fiz um montão de testes, e aí, no final, disse assim, olha, você pode fazer ou matemática, ou engenharia, ou química, ou física, vai dar, qualquer um que você escolher, vai dar certo, você vai ficar bem. Mas aí, aqueles alunos, e principalmente os pais, né, eles ficavam muito preocupados, porque eles diziam, mas como assim? Ele pode fazer isso, 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 e ele não dá conta de escolher, porque precisaria que ele tivesse alguma coisa que ele pudesse estar mais direcionado para isso, e os testes abriu todo esse leque de possibilidade para eles, mas eles não dão conta de fazer essa decisão. Então, a gente começou a criar um esquema. Como que a gente poderia trabalhar, então, esses grupos, né? Porque a gente atendia esses adolescentes em grupos, como que a gente poderia utilizar esse trabalho, né, psicodramático para ajudar esses jovens, então, a descobrir a sua orientação vocacional, aquilo que, de fato, eles gostariam de fazer, e nós começamos, então, a trabalhar sem o uso
o uso de testes. Às vezes, a gente fazia algum questionário, algum teste muito específico, mas, na grande parte do nosso trabalho, era um trabalho de concretização das habilidades, dos interesses, das perspectivas daqueles jovens, né? Sem que eles precisassem usar o teste. E aí, isso era muito importante, porque a gente trazia, né, de forma muito vivencial, aquilo que eles viviam na vida das famílias deles. Qual era a situação que eles viviam nas famílias deles, como eles viviam nas famílias, o que eles faziam, né, nas vidas familiares deles, como eles compreendiam a situação daquela existência ali em conjunto. Então, eles começaram a trazer as situações e o contexto de vida real deles, né? Então, a gente trabalhava tanto com o contexto escolar, que eles traziam, né, para dentro do consultório, o contexto escolar deles, como também o contexto familiar, o contexto de lazer, o contexto de vida, de modo geral, e a gente, então, fazia, né, utilizava não os testes, mas todos os recursos que a metodologia psicodramática nos possibilitava. Então, a gente trabalhava com imagem, com colagem, com desenhos, com todos os recursos, né, com as cenas, né, que eles criavam, as dramatizações que eram necessárias fazer, que eles criavam, as imagens que eles construíam sobre cada profissão, como eles viam, né, cada profissão dentro a partir do momento que eles construíam uma imagem de o que representava para eles, por exemplo, a engenharia, o que representava para eles, por exemplo, a fisioterapia, como eles viam cada uma daquelas imagens e como eles entravam naquelas imagens e como eles se sentiam dentro daquelas imagens. E essas vivências, né, iam dando a eles a oportunidade de, ao final do processo, terem uma escolha que era aquela que eles mais sentiam bem, que sentiam prazer, imaginavam que seria algo muito importante para eles. E foi muito interessante que nós, na época também, e eu falo que a Heloísa, porque nós, uma época, também trabalhamos juntos nesse sentido, né? E então, um dia, nós estávamos lá em São Paulo, num final de semana, e aí a gente começou a pensar como seria a orientação vocacional feita online, pela internet. Isso faz muitos anos, né? Então, foi uma coisa muito interessante, porque ninguém falava em trabalho online naquela época. E a gente, então, construiu todo um esquema, né? Não sei se a Heloísa lembra, mas a gente construiu todo um esquema de como trabalhar online essa orientação vocacional, e meu filho, na época que ele estava em pleno processo de escolha profissional, ele foi a nossa cobaia, se a gente puder dizer assim, né? E ele fez a escolha profissional dele, e ele escolheu fazer engenharia florestal, e hoje um cientista dessa área, um doutor nessa área, né? Felicíssimo com aquilo que ele faz. Maravilha! Então, e ele foi assim, um grande defensor, né? Quando os colegas dele diziam, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o quê, aí ele dizia, vai lá na minha mãe que ela ajuda você a resolver essa problemática e você vai ver como é bom. E naquela época, meus filhos estavam em plena adolescência naquele momento. E os namorados deles, né? Namoravam, claro. Então, todos os namorados passaram pelo processo e todos se saíram muito bem, todos escolheram uma profissão super legal e todos são felizes hoje com as profissões que eles escolheram naquela época. E eu encontro muita gente que às vezes fala, na rua, né, depois de muitos anos, aí eles falam, você é a doutora Marlene? Sim, sou eu e você, porque agora eles cresceram, viraram homens, eu já não conheço mais. Então, eles dizem, não, eu fui seu paciente porque eu fiz orientação vocacional com você. E quando hoje eu já tenho meus filhos, e eu fico pensando, quando eles estiverem na hora de fazer orientação vocacional, vou encaminhar eles para você, porque eu nunca acreditei nos testes. É claro que isso é um exagero, é uma compreensão de uma pessoa que não tem nada a ver com a área, né? É claro que nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia contra os testes, tem muitos testes que são muito importantes, muito interessantes, né? Como o teste do Rochat, o PMK, são testes valiosíssimos, né? Que a gente
aprendeu ao longo da nossa vida profissional, mas o uso do teste para orientação vocacional, e eu dei muitos cursos, eu tive muitos alunos que fizeram isso depois e que levaram depois isso para fora, né, do consultório, foram fazer isso também. Na própria UNB tem lá um núcleo que ainda faz hoje o trabalho da forma como nós fazíamos naquela época, com os alunos que chegam lá e que fizeram vestibular para uma determinada profissão e que não querem aquela profissão, mas que também não sabem o que fazer. Então, existe lá um núcleo para atender os alunos nessa condição, e eles fazem ainda hoje a orientação vocacional, claro que criaram outras coisas, mas ainda dentro dessa perspectiva, né? E o trabalho, a orientação vocacional feita através do psicodrama é muito, muito produtiva, porque a gente trabalha integralmente com a concretização das experiências desses jovens, né? Muito interessante, Marlene, tudo isso que você está trazendo, porque até hoje para mim, foi assim, muito significativo o primeiro grupo que eu atendi, o primeiro grupo de orientação vocacional, né, na linha psicodramática. Gente, assim, me deu toda a segurança, e até hoje, esse grupo de 10 pessoas, de 10 jovens, meninos e meninas, como a gente costuma chamar, fizeram escolhas bastante seguras, né? E eu também me apropriei dessa metodologia e achei assim, até hoje, sou defensora e argumento muito a importância, né, do uso da metodologia psicodramática, porque assim, o processo foi ímpar na minha vida, né? E daí para frente, continuei utilizando e passei por essas experiências também de ver esses jovens hoje com mestrado, com doutorado e por aí vai, né? Então, assim, muito bacana tudo isso que você trouxe, muito interessante. Tem mais uma outra pergunta aqui, Marlene, bem pertinente, a respeito do que papel a família ocupa na orientação profissional. Bem, quando eu estava nesse processo aí de trabalhar com jovens, naquela época, eu não tinha ainda feito minha formação em terapia de família. Isso ocorreu bem depois, né? Que eu comecei a trabalhar com isso. Mas, mesmo naquela época, a família era muito importante. Quer dizer, claro que a família sempre foi importante, mas a minha visão dessa importância, né, naquela época, já era forte, porque, veja bem, naquela época, quem procurava uma orientação vocacional para os filhos geralmente eram os pais, né? Os pais eram muito preocupados com isso, eles queriam que o filho acertasse de primeira ordem aquilo que eles queriam fazer, porque senão era uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, uma perda de investimentos, né? E eles queriam que os filhos estivessem bem posicionados, e era uma época em que os colégios de segundo grau eram grandes promotores de conhecimento, e eles eram, os jovens eram treinados para fazer vestibulares dificílimos, né? De modo que eles tivessem êxito. Então, era uma busca, uma corrida muito grande. Os pais colocavam já seus filhos, assim que começavam a fazer a sexta, sétima série, numa escola que era muito importante, muito forte, muito conteudista, porque eles queriam que os filhos passassem. Mas, aí, então, eles pediam esse tipo de trabalho, e eles queriam, ao final, a gente trazia de volta os pais, junto com esses jovens, para a gente levar os resultados daquilo que os filhos tinham vivido. E os filhos, então, naquele momento, contavam para o pai qual era a escolha que eles tinham feito, né? É claro que, ao longo do processo, os pais perguntavam, mas a gente nunca dizia para o aluno assim, olha, eu acho que você tem a tendência a ser um excelente psicólogo,
ou um excelente juiz, né, advogado. A gente não falava isso para eles, e eles iriam fazendo o processo, eles iriam seguindo o processo, e ao final do processo, eles tinham uma clareza daquilo que eles queriam fazer. Então, só no final, eles sabiam de fato o que eles iriam escolher. E aí, a família, então, era convidada a participar do nosso último encontro, para que os jovens contassem a seus pais o que eles iriam fazer. E a gente fazia isso quase que como uma celebração, porque era algo muito importante para os pais, realmente. Um rito de passagem, né? Um rito de passagem. Exatamente, eu ia falar exatamente esse termo. Era um rito de passagem para os pais. É como se os pais agora começassem a ver os filhos de um outro jeito, já na universidade, e com uma característica importante, que era assim, é como se agora a minha responsabilidade diminui, agora é com você, meu filho. Né? A responsabilidade passou para você, e agora, então, era um rito de passagem mesmo, né? Tanto da responsabilidade dos pais para os filhos, quanto dos filhos de apropriar uma escolha deles, embora eles fossem tão jovenzinhos, né? Tão jovenzinhos. Tinha meninos que terminavam o ensino médio com 16 anos, né? Então, eles eram muito jovens para dar conta de fazer uma escolha e honrar essa escolha até o fim da sua vida, né? Essa que era a questão. Então, e os pais queriam que a gente desse esse aval de que eles honrariam aquelas escolhas até o final das suas vidas. E até o final das suas vidas é muito tempo, né? Então, Sim. era um momento muito, muito complicado, porque, às vezes, quando eles davam para o pai a noção do que eles tinham escolhido, nem sempre os pais gostavam, porque aquelas profissões que eram clichês continuaram sendo, e acho que ainda são ainda hoje, né? Você faz direito, medicina, engenharia, e olha lá, psicologia pode ser, mas não sei muito, né? Naquela época, a psicologia também não era lá grandes coisas, então tinham profissões que eram clichês e que eram o que eles esperavam, né? E aí, se o filho vinha, como eu quero fazer artes, era uma tragédia, né? Ou então, o que eu quero fazer, por exemplo, eu quero ser... Música. Música. Quero fazer também, música, né? Exato, era também muito difícil. Ou então, eu quero ser fisioterapeuta. Sim. Mas, meu filho, fisioterapeuta, você não vai ganhar nada. Era uma coisa assim que eles... Então, você vai ser sempre uma pessoa que não vai ter dinheiro. Essa era a questão que os pais colocavam para eles. Sim. Né? E isso deixava os jovens com muito medo, porque uma das coisas que a gente trabalhava no processo de orientação vocacional era eles terem a ideia do quanto a profissão deles daria enquanto dinheiro para eles. E quanto que eles imaginavam, por exemplo, que os pais gastavam no orçamento familiar com aquela família. Isso era uma coisa que eles nunca tinham pensado e que a gente levava os filhos a pensar nisso. Quanto você imagina que os seus pais gastam no orçamento da sua família, que tem 3 filhos, igual você, estudantes? E eles falavam valores assim que eram de achar graça, porque eram valores mínimos, e eles não tinham ideia. Né? Então, a gente tinha, às vezes, jovens que nunca tinham feito nada, absolutamente nada em sua casa. Então, se perguntava para ele, você sabe fazer isso? Não, nunca fiz. Você já fez isso assim? Assim? Não, nunca fiz. Então, os jovens não tinham muita ideia disso. E aí o pai também nunca deu ideia para o seu filho, mas queria que ele escolhesse uma profissão que fosse, né? Então, a família passou a ser uma coisa muito importante naquela época, para o meu entendimento, para aqueles filhos, né? Eles eram muito importantes porque eles validariam aquela escolha, e a validação dos pais para aquela escolha era um processo muito importante. Era quase que uma coisa que os pais diriam assim para eles, era como se, vai, meu filho, eu te abençoo, você vai ser muito bem na vida. Ou então, que pena, você está indo com essa profissão, não sei o que vai acontecer. Era uma coisa mais ou menos assim, né? E eu acho que hoje é diferente, eu acho que hoje não é mais assim que se procede, eu acho que hoje as profissões elas estão numa outra conjuntura. Hoje você escolhe uma profissão que tem articulação com muitas outras profissões, elas são profissões afins, elas não estão naquela caixinha como era naquele momento, né? Antigamente as profissões estavam bem encaixotadinhas, medicina era só medicina. Verdade.
A arquitetura era arquitetura, Uhum. a fisioterapia era fisioterapia. Hoje não, hoje as profissões se articulam, elas se integram, né? E elas podem, às vezes a pessoa faz um curso de direito, mas vai trabalhar como economista numa grande empresa, ou vice-versa, né? Então, eu tenho um paciente que foi muito interessante, ele começou medicina, não gostou, um paciente, não, um jovem daquela época. Ele fez medicina, não gostou, ele voltou para mim, ele entrou, a família dele dizia que direito era a única profissão que daria dinheiro para ele ter tudo na vida, ele foi para o direito, já no 5º ano de medicina, ele foi para o direito, aí ele fez direito a vida toda sem gostar, não queria o direito, queria mesmo economia, mas os pais diziam que a economia não dava dinheiro, então ele terminou o curso de direito e fez uma aplicação para um mestrado nos Estados Unidos, porque ele era inteligentíssimo, esse menino, era uma coisa. E ele passou para fazer um mestrado nos Estados Unidos em economia. E foi embora para os Estados Unidos fazer economia. Então, veja a trajetória dele e o quanto a família, nesse momento, interfere na vida dos adolescentes, dos jovens, e os jovens, nesse momento, estão passando por um processo muito importante na família, que é essa questão da individuação, né, e do pertencimento à família. Como que eu posso ser eu, do meu jeito, da minha forma, me individuando, podendo ser do meu jeito, mas pertencer a essa família? E aí, o que os pais faziam era exatamente assim, olha, para você pertencer, tem que fazer isso que eu quero, como esse jovem que eu estou contando para vocês. Para ele pertencer, ele teve que fazer medicina, direito, e agora foi fazer o que ele queria na vida, que é fazer economia. Foi para o mestrado. Então, eu acho que a família é de extrema importância no processo, em todos os processos da vida de uma pessoa, né? Principalmente quando é uma criança, quando é um adolescente, quando é um jovem adulto, né? A família é de extrema importância. Depois, com o tempo, eu fiz uma formação em terapia de família, hoje dou aula, né? Sou professora, temos aí o Aprender Vivo, que está dando a especialização em terapia de família, né? Que entra psicodrama e pensamento sistêmico, porque eu acho que a família é eu não sei como dizer, uma capa, algo que acompanha, uma membrana, que o adolescente, o jovem, vai se descolando dela, e que, se ele não descolar, ele não consegue realizar-se na vida, né? Ele precisa se descolar dessa membrana, que é a família, e tem famílias que possibilitam isso de forma muito fácil, e tem outras famílias que não possibilitam isso, né? E vai deixando o jovem com sequelas, que vai ficando, e isso é muito ruim para eles. Então, eu acho que a família ela é importante em qualquer processo, e nesse processo, então, muitíssimo importante, né? Que é a escolha profissional, talvez a escolha mais importante e primeira escolha que eles fazem na vida, né? Verdade, verdade. A respeito dessa questão, teríamos muito ainda para falar, mas vamos deixar também as perguntas, né? E aí eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente poder abrir, Marlene, né, para outras pessoas e o público também interagir conosco, né? Principalmente com você, que é a protagonista aí da... Já falei tanto, acho que não vai ter nenhuma pergunta mais. Mas é porque suas respostas estão, ó, top de linha, né? Tá bom. Muito bem contextualizadas, né? Essa é a Marlene, é isso aí. A respeito do mercado de trabalho, como o profissional da psicologia pode ser inserido, né, nesse mercado? Como é que você vê essa questão da orientação profissional e vocacional hoje no mercado de trabalho, né, para o psicólogo, principalmente? Olha, pensando nesse momento, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, eu acho que a profissão de psicólogo nunca foi tão valorizada, tão requerida, tão pedida, tão solicitada, não é? Então,
eu acho que esse é o momento que nós estamos, enquanto profissional, em alta da nossa vivência profissional, né? Eu acho que a maior parte dos psicólogos tem trabalhado muitíssimo nesse momento da pandemia, quer seja em grupos de atendimento, quer seja em atendimentos psicoterapêuticos, né? Eu acho que em todos os tipos de trabalho, o psicólogo tem sido muito solicitado, por conta de que a população tem vivido momentos muito difíceis, de tensão, de angústias, né? As famílias têm vivido muitos momentos difíceis porque estão completamente juntas em casa, filho, pai, mãe trabalhando, todo mundo estudando, todo mundo na mesma casa, passando o dia inteiro na mesma casa. Isso tem trazido muitos transtornos às famílias que não estavam acostumadas a viver desse jeito, dessa forma. Então, eu acho que, nesse momento, é um momento muito importante para nós psicólogos, que a gente tem trabalhado muito, tem dispensado muito a nossa empatia, a nossa condição de compreender, de escuta, né, para essas famílias, para as famílias, para os casais, para os jovens, para todas as populações, né? Então, eu acho que esse é um momento muito propício para o psicólogo. Agora, é claro que nós vamos terminar a pandemia, se Deus quiser, a pandemia não vai ficar para sempre, para que nós tenhamos uma profissão maravilhosa, né? Se Deus quiser, não. Mas eu acho que o psicólogo passou por... Não é uma profissão tão antiga, tão velha, a psicologia, né? É uma profissão até mais relativamente nova. Relativamente nova, né? Mas passou por grandes momentos de dificuldade também. Por exemplo, no primeiro momento, a gente não era aceita, era muito difícil a compreensão de que valia, quem era um psicólogo, né? Fazia-se muitas chacotas com o nosso trabalho, como a gente falava, né? Então, essas coisas aconteciam muito, e as pessoas não tinham confiança de nos procurarem, então, essas coisas ocorriam muito, né? E depois eu acho que, com o tempo, a profissão foi sendo valorizada, foi sendo reconhecida, né, por outras profissões também. Esse reconhecimento foi dando à psicologia uma certa estrutura, uma certa condição de se colocar, de se apropriar de todas as questões da psicologia. E, de modo geral, né, a gente vê assim, que muitos psicólogos se tornaram grandes estudiosos e se tornaram grandes pesquisadores, né? Isso contribuiu muito para que a psicologia fosse sendo considerada, fosse sendo aceita, né? À medida que a psicologia também foi sendo aceita nas pesquisas das universidades, isso foi ficando uma coisa muito mais importante, né? E a gente entendeu, acho que a população, de modo geral, entendeu que para ser psicólogo não basta ter apenas uma intuição, aquele jeito, aquela forma de eu tenho uma sensibilidade, então eu posso ser um bom psicólogo, né? E isso deixava com que as pessoas nem sempre fossem crédulas, né, ao que era a profissão. Eu acho que aí os psicólogos passaram a ser mais estudiosos, passaram a compreender que psicologia é mais que isso, né? E aí, então, eu penso que a psicologia foi, nesses últimos tempos, um mercado de trabalho muito importante, né? Agora, é claro que temos psicólogos e psicólogos, como temos médicos e médicos, como temos dentistas, né? Aquelas pessoas que são estudiosas, que são empenhadas naquilo que fazem, que gostam daquilo que fazem, né? Então, eu acho que quem gosta, quem é empenhado, quem é estudioso, vai sempre achar trabalho, eu penso, em qualquer profissão, não necessariamente só na psicologia, né? Mas, se você for ver, de modo geral, aquele aluno que é empenhado, que desde o começo ele está fazendo um bibi, que ele está fazendo pesquisa junto com o professor, ele quer participar dos estágios, e ele entra, né, sai da sua graduação, vai fazer uma formação e vai continuar estudando, ele vai ter sempre trabalho, né? Eu acho que aqui em Brasília, falando desse contexto de Brasília, eu acho que Brasília foi porque também é uma cidade nova, né? E porque também Brasília estava se organizando. Mais moderna.
a gente tinha muito campo de trabalho. Eu acho que a gente ainda tem, mas a gente teve muito campo de trabalho aqui, não é? E também porque a gente tem aqui muitas instituições, muitas políticas públicas, elas estão todas aqui, então os psicólogos estão inseridos em todas essas instituições, em todas essas questões de políticas públicas, né? O psicólogo está inserido, então eu acho que, de modo geral, aqui a gente teve muito mercado de trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho está aí para aqueles que, de fato, se empenham e querem trabalhar, não é não? Verdade, verdade. Eu não tenho nenhuma estatística aqui para te passar. Não, tudo bem, bem respondido. Porque não isso. Eu podia ter a buscado, pergunta mas não... Isso, muito bem respondida. A pergunta era por aí mesmo. Alguém, eu não sei se a Isabel conseguiu ver aí, a Viviane parece que fez uma pergunta, né? Vamos abrir para as pessoas que estão participando. Posso ler a pergunta ou você consegue ler? Quais dicas, Marlene, quais as dicas ou sugestões daria para o profissional que queira seguir e trabalhar nessa área? Que ele vá conhecer as profissões, né? Que ele, na época que a gente trabalhava nisso muito, existia aquelas revistas, né? Que a gente comprava nas bancas, que vinha todas as profissões, né? Então a gente comprava aquilo intensamente e lia. Hoje não precisa disso mais, porque hoje tem onde a gente quiser procurar, a gente encontra sobre as profissões. Eu acho que uma pessoa que quer trabalhar com orientação vocacional hoje, ele precisa conhecer um pouco mais de como as profissões se articulam, como elas se organizam em torno de determinados trabalhos. Tem hoje os trabalhos, as profissões, os projetos, as coisas modernas que estão aí, elas não fazem parte de uma única profissão, são vários profissionais trabalhando em conjunto. Como é esse trabalho mais em conjunto? Como é essa questão das equipes multidisciplinares, profissionais? Então, eu acho que quem quer trabalhar com isso precisa ir para isso. Eu acho que precisa fazer a formação de psicodrama, porque o psicodrama é, de fato, a teoria que vai lhe dar todos esses recursos, sinceramente, vai lhe dar todos esses recursos integralmente, né? Vai dar para você esses recursos. Não só de fazer uma cena, de criar uma imagem, de montar uma montagem que representa o aluno, aquele jovem naquela profissão, o psicodrama vai te dar todas as possibilidades de você trabalhar com montagem, com colagem, com desenho, com tudo que você quiser, né? O psicodrama vai te dar essa oportunidade. Então, eu acho que é uma pessoa mais aberta, que olha as profissões de um outro jeito, que não vê profissões dentro da caixinha específica, que faz uma formação, e acho que uma formação aí seria mesmo uma formação psicodramática. Eu tenho que puxar a sardinha para a minha lata, porque, na verdade, independente disso, eu acho que seria a metodologia que mais integraria esse campo de trabalho, não tenho dúvida disso, né? E também eu acho que precisa começar a conversar com os jovens, ter uma abertura para falar com os adolescentes, para conhecer as escolas, como as escolas promovem isso, porque hoje a coisa mudou muito, hoje as próprias escolas promovem coisas dessa ordem, né? Como as escolas promovem isso. Então, eu acho que é uma pessoa que precisa sair um pouco do seu lugarzinho ali, do seu contexto confortável, e um pouco atrás, e para o mundo ver um pouco como essas coisas se organizaram de uns tempos para cá, né? Eu acho que precisa se atualizar nesse sentido, eu acho. Até mesmo os espaços físicos multifuncionais, né? Nós hoje estamos com diversos espaços ocupados por diversos profissionais, né? Exato, no mesmo local. Exato. Então, assim, bem interessante, né? E eu vejo também, Marlene, que a orientação vocacional, ela ocupa um espaço, né? No cotidiano das pessoas, no nosso cotidiano de modo geral, no cotidiano do jovem, né? Bastante dinâmico e abrangente, e que nós precisamos
estar atualizados, né? Nós, enquanto profissionais, lidamos com isso. Com certeza. Eu me reportei aqui falar mais da orientação vocacional, que é mais com os adolescentes jovens, mas eu trabalhei muito também com os jovens adultos, né? Jovens adultos, aqueles rapazes, mocinhas que têm 20, 22, 25, 27 anos, que fizeram uma profissão e que não gostaram, e que não se deu bem, querem retomar a vida, fazer de novo tudo aquilo que fez. Então, que na verdade a gente chama isso de uma orientação ocupacional, porque ele já fez uma orientação vocacional. Ele não está mais no momento de fazer uma orientação vocacional, ele tem que fazer uma outra coisa. Hoje existem como chama isso que agora a palavra me sumiu, que hoje é feito muito, que os jovens fazem, as pessoas fazem quando quer mudar de trabalho, quer encontrar um trabalho novo. Nós temos reorientação também, né? Uma reorientação. Mas não é esse nome, eu esqueci agora a palavra, gente. Você não lembra, não, Elô, para me falar? Não lembro. Não. Mas agora mesmo volta a palavra. Então, o coaching. Hoje existem os coachings, né? E que as pessoas vão buscar também para os jovens, não para fazer uma orientação vocacional. Como estratégias, né? É um outro momento, né? Mas aquelas pessoas que não se encontraram bem na sua profissão, não estão felizes com isso, eles buscam hoje esse tipo de trabalho, que não necessariamente são feitos por pessoas que entendem, que são psicólogos, que vão ajudar, às vezes são pessoas que não têm nenhum tipo de formação nessa área e vão fazer esse tipo de trabalho, né? Então, a orientação ocupacional também foi um trabalho muito importante e que é muito importante para os jovens, né? Jovens adultos, né? Hoje, como a gente pensa que a nossa a adolescência vai terminando ali pelos 20 anos, né? A gente pode pensar isso, talvez, né? Estamos com a adolescência estendida. E tem uns que ficam muito mais, né? Muito mais. Então, hoje eles terminam a universidade aos 22, 23 anos, né? É verdade, é verdade. Elô, tem mais perguntas aí? Eu acredito que sim. Não tem, por enquanto não tem. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Gente. Midian, Kelsey, vamos lá, quem mais gostaria de fazer pergunta? Eu acho que a apresentação foi tão abrangente, né, que satisfez a todos que estavam aqui ouvindo. Eu fiquei muito feliz de lembrar que já há muitos anos a gente estava fazendo trabalho, planejando trabalhar online, né, Maria? A Midian está fazendo uma pergunta aí, Elô. Sobre esse novo cenário em que vivemos, muitos trabalhos têm sido remodelados. Como a psicologia se insere? Como pode contribuir nessa nova formulação? Como a psicologia pode contribuir nessas mudanças dos modelos profissionais, eu entendi, né? Dos diferentes trabalhos. Né? Ela diz que sim. Como a psicologia pode contribuir nesse cenário, novo cenário que se apresentou, de quanto as profissões estão mudando, quanto tem essa interseção entre várias, né? Como se tivesse uma aproximação muito maior das disciplinas. Como a psicologia pode? Eu pensei dois aspectos assim da pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder o que ela está me perguntando, mas eu vou falar, né? Eu acho que tem um aspecto que eu pensei, assim, muitos psicólogos hoje, né? Eles trabalham também na organização de projetos, junto com pessoas que estão fazendo projetos, que estão pensando projetos, que estão organizando projetos. Eu tenho aqui uma colega nossa, que é a Célia Ferreira, que trabalha muito também com família e tudo. Ela estava, um dia desse, me contando que ela estava num projeto que chamaram ela, de repente, para fazer, junto com um grupo de pessoas, um projeto onde ela estava pensando sobre como poderia ser um novo bairro
que eles estavam querendo construir, eles estavam querendo fazer um novo bairro, e como que ela poderia, convidaram ela para fazer parte desse grupo de pessoas que estavam pensando esse projeto, no sentido de que a psicóloga pudesse ver ali quais eram as situações, o contexto que pudesse ser favorável às pessoas, para que as pessoas pudessem ter também uma qualidade de vida, uma vida mais adaptada, mais dentro da atualidade. Então, ela estava me contando que ela fez parte desse projeto, e eu achei super interessante ela fazer parte de um projeto desse, o psicólogo ajudar a pensar como vai construir um bairro, né? Antigamente, a gente pensava que quem vai fazer isso é o arquiteto, ponto, acabou, Isso, não é? O engenheiro. isso. Agora, a gente está aí inserido nessas propostas também de trabalho, né? Eu acho, por exemplo, quando o psicólogo é chamado para fazer parte de um projeto em que se está criando uma nova política pública para populações as mais diversas, então, eu acho que o psicólogo ele insere-se, sim, na possibilidade de ajudar outros profissionais a criar contextos de trabalho e de vivência que sejam mais propícios à qualidade de vida das pessoas e também ao mundo do trabalho, ao mundo profissional daquelas pessoas. Como pode criar um contexto onde as pessoas podem estar melhor, estarem em mais harmonia, mais felizes, mais bem orientados, né? Eu penso que essa é uma possibilidade, e eu fiquei pensando uma outra possibilidade, é o psicólogo que trabalha com a psicoterapia, né? O psicoterapeuta, ele está ali junto com aquela pessoa, desculpa, no consultório, ajudando todo o tempo aquela pessoa a pensar os seus processos, os seus contextos, as suas possibilidades, aquilo que as pessoas, de fato, precisam e querem, como elas podem reverter aquela vida que, naquele momento, está tão ruim ou está tão difícil, ela ainda não apropriou-se daquela vida, como ele pode fazer isso, né? O terapeuta é aquela pessoa que está ali para ajudar a pessoa que busca, né, uma psicoterapia em qualquer sentido da vida dele. Então, eu acho que a psicologia também se insere nesse momento para ajudar as pessoas a se reconstruírem, né? Fazer uma reconstrução, desconstruir aquilo que não serve mais, como eu posso agora abrir mão daquilo que não me serve mais para fazer uma nova reconstrução, né? Então, o terapeuta também, ele ocupa esse lugar, né? O terapeuta que trabalha com família, por exemplo, né? E que ele vai estar ajudando aquela família a se reorganizar nos todos os sentidos, né? Para que aquela família possa crescer, se desenvolver, os filhos, netos, e aí viver toda uma questão transgeracional com muito mais condição e prosperidade, né? Eu acho que nesses dois momentos, nessas duas possibilidades que me vêm à cabeça agora, eu acho que o psicólogo estaria incluído aí, né? Uma outra coisa que eu lembrei, Marlene, à medida que você estava falando, a questão de novas habilidades e competências, né? E uma dessas habilidades e competências é a questão da gestão de projeto, da elaboração de projetos. Hoje, em qualquer área, nós estamos sendo exigidos, na verdade, convocados, né, a desenvolver essa habilidade de projetos, né? Também e aí, você falando... Pode falar, desculpa. A questão da flexibilidade cognitiva, né? Maior flexibilidade nas relações, nos ambientes de trabalho, são outras habilidades que nós também precisamos estar antenado com isso aí, porque o processo hoje que nós vivenciamos, né, de adaptação, de dificuldades, de inserção também, né, passamos por isolamento, por tantas questões, ainda estamos vivendo também um momento muito difícil. Isso tudo exige de nós uma nova postura, né, nesses processos. Mas, principalmente, essas habilidades aqui para a gente desenvolver de planejamento,
antes, planejamento era muito pensado nessa ou naquela profissão. Hoje, né, eu Nós vejo estamos que essa inseridos aí, habilidade... né? Exatamente. E uma outra área que eu acho que agora me lembrei também é a Só um área de... minutinho, Marlene, que nós estamos na hora, bem próximo da hora de encerramento, então vamos colocar como últimas palavras, né? Ok. Então, eu acho que uma outra coisa importante que nós estamos nos inserindo é no trabalho com as famílias que estão fazendo todo esse processo de herança, de passagem de bens, né, para os filhos, e que essas coisas nós não estávamos incluídas. Quem estava incluído aí eram os advogados, os administradores, né? Mas hoje o psicólogo está altamente incluído nisso, né? Eu tenho, por exemplo, uma família em que eu trabalho exatamente com isso. E é uma coisa nova, uma coisa que a gente precisa estudar para aprender também, porque é uma coisa extremamente nova do psicólogo, né? Nós temos aqui uma última pergunta para a gente... Maurício, né? Maurício, Isso. você quer ler, Clinaura, ou eu leio? Não, pode ler, Heloísa. Tá, então, Maurício Salles faz esse comentário. Hoje é comum ver jovens adultos com 2 ou 3 graduações, e as escolhas nem sempre são por uma decepção pelas escolhas, mas sim pela agregação de novas temáticas. Como você vê a orientação profissional diante desse cenário? Essa pergunta é apoiada pela mídia também. Eu acho eu acho que é um pouco isso. Com a mudança da forma como as profissões se organizaram hoje, como elas se articulam entre si, os jovens fazem uma escolha e depois eles começam a pensar que se eu fiz psicologia, mas se eu fizer direito, vai me agregar isso, aquilo outro, vai ser muito importante. Então, por exemplo, se eu fizer direito, eu vou poder trabalhar com psicologia na justiça. E quanta coisa a gente tem hoje da psicologia e a justiça é conectado, né? Então, se eu faço psicologia, mas faço direito também, eu vou ter uma grande possibilidade de fazer isso, né? Se eu faço psicologia e faço arquitetura, como seria, né? Ser uma psicóloga, uma arquiteta, como é que a gente conjuga essas duas coisas? Então, são coisas que eu acho que os jovens hoje estão abertos a fazer. E que bom, né? Que eles querem estudar, que eles estão se formando. Então, eu não sei, Maurício, se eu te respondi, mas eu acho que tem muito a ver com os novos interesses, né? Como as profissões se apresentam novas nesse momento, né? Como elas são hoje muito mais, sei lá, muito mais atualizadas, muito mais modernas, né? Então, eu acho que essas articulações é que vão fazendo o movimento, o comportamento humano ir se transformando, né? Então acho que é isso. Ele agradece, assim como todos que trouxeram perguntas, mas então nós vamos nos encaminhando para o fim, agradecendo muito a participação da Clinaura, da Marlene e de todos que estão aqui. É um prazer aprender vivo, receber todos vocês. E lembrando que tudo isso que foi dito, não percam a possibilidade de entrar na nossa segunda turma de especialização, onde vão desenvolver essas habilidades todas para poder trabalhar nessa área. Visitem o nosso site aprendervivo.online. Tá bom? Então, boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Abraço a todos, tchau, tchau. A todos pela parceria, viu? Muita gratidão. Tchau, Clinaura. Abraços para você. Tchau para todos. Ok. Boa noite.